É interessante, né, em relação à psicanálise, observar essa questão da referência que é feita sempre ao outro, né, a existência desse intruso, desse estranho que habita cada um de nós. Lacan chega a chamar de o outro, né, como se fosse algo absolutamente alheio e que houvesse como se houvesse uma imposição desse estranho, ah, e que o ego ficaria absolutamente submisso. Mas essa conotação poética que é colocada na psicanálise é o que mais chama atenção. Porque, na verdade, essa referência ao outro é exatamente a referência ao próprio corpo, ao organismo, que funciona, né, como um sistema nervoso simpático, né, um sistema autônomo, independente do desejo da pessoa. Então, essa questão da pulsão, como Freud coloca no id, que é a referência ao isso, né, em latim, o id significa isso, mas não há uma definição, como esse médico alemão predecessor do Freud coloca como algo que determina todo o funcionamento do corpo, mas que não se pode ser localizado em determinado ponto, mas sim o conjunto. Essa observação também desse médico alemão, Grodeck, em referência à criança. A criança, quando passa pelo complexo de Édipo, a criança passa por um processo de alienação, ela nem seria uma dissociação, porque não foi associada ainda. A criança percebe primeiro a mãe, por isso que Nietzsche diz que o eu vem depois do você, né? O você precede o eu, porque a criança percebe a mãe como se fosse o seu próprio corpo. Então, já desde o princípio, já existe esse processo de alienação, ou é mantido esse processo de alienação, no sentido em que a criança ela não estabelece ainda um contato com o seu próprio corpo. E Reich chama de sensações vegetativas, as sensações plasmáticas, que é a alma, né? A alma na medicina da época, na psicanálise, a alma é uma coisa no corpo, é como se fosse um órgão presente no corpo todo. Então, somente depois é que a criança começa a entrar em contato com as próprias sensações do corpo e começa a se perceber, porque para a psicanálise, a base da psicanálise é que nós somos o que nós sentimos. E a questão do afeto, no sentido mais profundo da psiquiatria, é o baluarte, né, é o ponto heurístico da psicanálise. Toda a psicanálise é estruturada, tem como base a questão do afeto principalmente, daí outros fatores como o pensamento e outros, a percepção, consciência, enfim. Apenas no caso da psicose que esse depois não existe, né? Porque no caso da psicose não existe, ele não entra no campo do simbólico, ou seja, a criança permanece percebendo o outro como se fosse ela. Né? Não há essa cisão, essa ruptura que acontece com o neurótico. Aqui o Freud coloca exatamente a mesma coisa, né? Essa questão do período de latência, enfim. Se não havia exatamente esse contato da criança com o próprio corpo, essa evitação, essa forma de alienação, ela é mais enfática, é mais forte conforme a criança vai crescendo, por influência do superego, justamente por influência também da questão moral da educação, né, da família, da sociedade. A criança acaba não entrando em contato com essas questões, com essa parte afetiva mais profunda. E exatamente por questão moral. Por que a questão moral? Porque entrar em contato com essas questões afetivas mais profundas significa um conflito com um grupo
porque você entra num processo de individuação, você busca a sua própria identidade se desprendendo daquilo que seria o grupo, né? O conjunto formando um eu. Então, é justamente por influência do superego da moral e muitas doenças têm a sua origem justamente na questão moral. A relação ainda, a questão do sintoma, né? A questão de que a doença fala, mas a doença não tem a voz, na verdade não teria palavras, né? Apenas porque quando você trabalha com o paciente numa clínica, você observa não exatamente o que o paciente fala, porque o paciente mente mesmo sem querer, ele não sabe o que fala, né? O paciente vai tagar, isso chama discurso vazio, né? É um discurso que não tem sentido nenhum. O foco do analista ali não é o que o paciente fala, como o paciente fala, porque como o paciente fala é onde você percebe como o paciente se confronta, como é que ele tem esse embate com os próprios conteúdos inconscientes, buscando aí uma resistência e mecanismo de defesa em relação a evitação, a impedir que haja uma irrupção desses conteúdos na consciência. Então, é justamente essa questão. Não é o que o paciente fala, o que importa é como o paciente fala. Freud, novamente, falando a mesma coisa em relação às questões sociais, morais, né? Como a resistência inconsciente procura manter a distância esses conteúdos, porque eles são incompatíveis, eles não existe uma harmonia entre, por isso é inconsciente, justamente porque ele não é compatível, mas esse intruso que é colocado para fora da consciência, ele volta em forma de sintoma, né, de doença, e o Freud coloca isso exatamente dessa forma aqui. E aqui numa linguagem mais voltada para a medicina, que é interessante, porque as pulsões, elas estão no corpo, elas partem do corpo, o corpo que produz essa própria energia. E nesse texto aqui do Reich, outro médico alemão, psiquiatra, coloca até alguns detalhes interessantes em relação às formas como o organismo reage diante à repressão. A evitação para entrar em contato com essa energia, sensações, as emoções ou sensações vegetativas ou plasmáticas, como o próprio Reich coloca. Interessante observar aqui que no caso do câncer, há uma diminuição dessa energia, por isso que o corpo entra em estado de putrefação, seria a ecstase estrangula essa energia e aparecem bactérias, como ele coloca, o bacilo T, né, de Troden em alemão, que significa morte. É como se partes do corpo começassem a morrer, enquanto o indivíduo permanece vivo. É interessante essa referência, porque aqui ele coloca em termos mais ligados à medicina, como há essa imposição dessas pulsões, determinando aí a diferença entre saúde e doença. Mais ali abaixo, que é o termo mais interessante, né, que é a questão da relação a essa energia, né, a descarga dessa energia quando ela é bloqueada e a própria pulsão busca uma forma de causar um sintoma, uma doença. O que Reich coloca ali é a estagnação bioenergética na célula. E é evidente que isso não é ensinado em faculdade de medicina, né, porque existe uma doutrinação, a indústria farmacêutica determina o currículo, né? Qualquer coisa referente à questão da psicanálise é demonizado, qualquer questão é demonizada e colocada para fora, né? Mantendo aí essa ameaça à distância.